Olá pessoal, tudo certo? Como é que estamos? Aí galerinha do Santos Dumont, Gramado, Rio Grande do Sul. Então vamos assistir mais uma videoaula, essa vai ser bem rápida, tá? Porque o meu foco desse conteúdo, né, a gente já conversou um pouco sobre soluções, né, classificações dela, o que seria uma solução, o que seria um soluto, o que seria um solvente. A gente já conversou bem sobre esses termos, tá? Mas o que eu vou focar aqui hoje? É justamente a parte de gráficos, tá? A parte de gráficos, a pessoa geralmente tem medo de tentar resolver exercícios com esse tipo de característica, tá? Claro que para chegar nesse ponto vocês têm que assistir bem a aula, né, anteriormente, tem que refletir sobre os conceitos de, de solução, homogêneo, heterogêneo, né, as classificações, certo? Então eu estou passando aqui rápido porque a gente já conversou isso, tá? Então quem não assistiu o meu vídeo, depois dá uma procurada para ver outros vídeos, soluções para poder, né, interagir melhor com isso aqui. Então a gente viu as classificações também, né? Os tipos de estados físicos, a gente pode construir as soluções, então isso aí também é fácil. Outra coisa importante saber então também se é uma solução de composta molecular, uma solução iônica, né? Aí seus conceitos de conduz, não conduz, eletricidade, alguns exemplos. Outra classificação também importante é saber se é uma solução diluída ou concentrada, né? Quanto mais massa, maior vai ser a concentração da solução, menos massa, mais diluída. A outra classificação em relação à quantidade de soluto sendo colocada no solvente. Então é aqui que também essa parte que vai ser bem importante para nós ali nos gráficos, tá? Soluções saturadas é uma solução onde tem uma quantidade de soluto máxima para aquele líquido que ele possa ser diluir, tá? Insaturado, uma quantidade de massa pequena em relação ao solvente, e subsaturado é uma quantidade de massa acima do que é do limite, e aí ultrapassando isso nós temos duas situações, né? Substância supersaturada ou uma substância saturada com corpo de fundo, ou, né, com excesso, né, como a gente gosta no jargão da química, o excesso, o famoso excesso de uma solução. Então vamos aqui. Então, coeficiente de solubilidade, tá? Todos os líquidos, tá, que vão ser considerados solventes e vão ser utilizados como solvente, nós podemos citar aí álcool, cetona, né, compostos orgânicos no geral, e inorgânicos como, né, no nosso solvente universal, a água. Ele tem um limite que ele pode diluir, né? Não adianta eu pegar lá um copo de água, né, um copinho, e encher de açúcar ou encher de sal. Ele vai diluir uma certa parte, o restante vai ficar insolúvel, né? Então não é porque a substância é insolúvel, sim porque a quantidade excedeu ao que nós chamamos de coeficiente de solubilidade. Então, cada líquido que vai ser considerado como solvente, ele vai ter um coeficiente máximo que ele pode diluir, né? Por exemplo, aqui nessa tabela, né, nós podemos ver que é uma solubilidade aqui, ó, de a cada 100 gramas de água, né, eu vou usar uma quantidade de gramas tanto de cloreto de potássio como carbonato de lítio. E aí percebo que à medida que eu vou aumentando a temperatura, também vai aumentando a massa das substâncias, ó. Mas, por exemplo, perceber que nessas condições que eu estou citando aqui, o KCl tem mais massa a ser diluída que o carbonato de lítio. Então, numa temperatura a 0 graus, eu tenho 27 gramas e aqui só 0,1. Então, quer dizer que são substâncias bem diferentes, né, com situações de solubilidade diferentes. Mas, à medida que eu aumento a temperatura, as duas também vão aumentando. De forma pequena, mas vai aumentando no KCl. No caso do carbonato de lítio, a gente percebe que vai diminuindo. Então é característica que algumas substâncias com aumento de temperatura o líquido aumenta a sua solubilidade, e algumas substâncias no líquido também diminuem a sua solubilidade. Então vai ficando menos solúvel. Isso pode acontecer. Então eu tenho substâncias que são de facilidade, solubilidade com temperaturas altas, né, como a água quente, por exemplo, e tem substâncias que com água quente não conseguem ser diluídas. Tem que deixar diminuir a temperatura. Certo? Então vamos lá. Aqui uma tabela, né,
pessoal geralmente se assusta porque é muito risco, muito isso, muito aquilo. Aqui são várias substâncias e cada uma delas dá passando uma informação, né? Aqui tem a parte de massa, né? Aqui tem a parte de temperatura, vai aumentando, e aqui também vai aumentando. E aí várias substâncias mostrando a sua parte de coeficiente de solubilidade, tá? Mas vamos pensar só numa. Vamos pensar nesse exemplo aqui. Então nesse exemplo, ó, tem uma letra vermelha aqui, certo? Tem essa parte rachurada aqui de cor, né, laranjinha aqui embaixo. E tem essa parte aqui em cima. Então a gente pode dividir em três tablas, né? Três partes. Insaturados, então qualquer ponto dessa tabela aqui, ó, aqui embaixo, ó, não importando se eu estou aumentando a temperatura, se eu estou aumentando a massa, mas se eu aumentar a massa e a temperatura, eu vou ter a mesma característica, insaturada. Quer dizer que tenho pouca massa para uma quantidade de soluto, né? Vamos usar o exemplo, 100 gramas de água e uma quantidade de massa do nitrato de potássio. Então, a partir do momento que eu uso, por exemplo, aqui nesse ponto, ó, eu vou marcar esse ponto aqui, ó, quer dizer que eu tenho aqui, ó, 20 gramas a 40 graus Celsius, é uma solução insaturada. Se eu usar outro exemplo, aqui, ó, 140 gramas a uma temperatura de 90 graus Celsius, ela continua sendo saturada, certo? Então, nesse caso, todos esses pontos aqui, eu vou dizer que são pontos onde eu tenho exemplos de soluções insaturadas. Agora, se eu pegar a linha vermelha, nesses pontos que ela está, né, chegando até aqui, qualquer ponto dessa reta eu vou chamar de saturada, né? É o ponto máximo de soluto a ser diluído, então, nesse líquido. Quer dizer que é a quantidade máxima que eu ainda posso ter diluído em 100 gramas de água. Então, se eu pegar esse ponto aqui, exatamente aqui, nesse ponto vermelho, quer dizer que é o máximo de massa para essa temperatura. Então, aqui eu tenho 50, aqui eu tenho massa de 80. Quer dizer que se eu botar 81, já não é mais saturada. Então, com água de 100 gramas de água, com a temperatura de 50 graus Celsius e com a massa de nitrato de potássio a 80 gramas, eu sei que ela é uma substância saturada, certo? E se eu passar dessa solução, o que vai acontecer? Eu vou ter o que nós chamamos de supersaturados, uma região de soluções supersaturadas. Quer dizer que eu posso ter uma quantidade excessiva de massa, né? E aí o que acontece? Aí pode ter uma solução saturada com corpo de fundo, que é o excesso, que é aquela massa que não foi diluída, ou posso simplesmente dizer que ela é uma substância supersaturada se eu indicar uma temperatura superior. Quer dizer que, vamos dizer assim, que eu coloque massa demais, né? Vamos dizer aqui, ó, eu tenho 120 gramas aqui, botei 120 gramas. E aqueci esse líquido a 30. Quer dizer que eu vou ter uma parte que vai ser diluída. Então aqui eu posso dizer que eu faço aqui, ó, esse ponto aqui vai ser diluído até aqui. Então 40 menos 120, eu vou ter então, eu vou ter 120 menos 40, 80 gramas que vai ficar como um excesso. Professor, mas tem como me livrar desse excesso? Sim. Se eu pegar e começar a aumentar a temperatura, eu posso fazer essa solução se tornar saturada, né? Mas vai ser uma saturada concentrada. E aí pode acontecer várias coisas, né? Se a temperatura voltar a diminuir, eu posso fazer com que essa parte que for diluída se torne sólida. Ou, se de repente for uma solução muito instável, que até um mexer do copo, uma batida, eu posso tornar aquilo que é sólido, líquido diluído, né, aquele sólido está diluído no líquido, se tornar ser sólido de novo, né? Um exemplo disso bem característico é o mel, né? A gente compra o mel aí nos sítios daí do pessoal da agricultura familiar. A gente compra aquele mel bem bonito, né? Bem amarelão, assim, líquido. Mas aí tu guarda em casa, num lugar escuro, um lugar nem qualquer, e passa um tempo e aí a gente vê que o mel açucarou. Por que o mel açucarou? Porque na realidade a gente está tratando de uma solução ali, uma solução super saturada. Quer dizer que tem muito açúcar naquele líquido, naquela quantidade de líquido ali dentro. E aí, conforme o tempo passa, né, alguma coisa aquece ou resfria, a temperatura da região, né,
baixa um pouco, aquele açúcar que estava diluído, ele se torna sólido de novo, né? Então ele se torna então nós chamamos de uma solução supersaturada, né? Excesso de massa, mas que está diluída, mas ela é estável, né? Então o mel acontece isso. De vez em quando a gente olha lá, o mel está açucarado, está cheio de, né, pelotas de açúcar lá no fundo, que também é fácil de resolver. Se a gente fazer um banho-maria ali, aquecer levemente aquele líquido, o que acontece com o sólido? Dilui de novo. E aí ele vira, né, aquele mel mais líquido que a gente gosta de ver, que a gente acha. O pessoal às vezes acha que o mel está com muito açúcar, então ele está adulterado. Não, na realidade não. O mel que açucara é o mel verdadeiro, é o mel puro, vamos dizer assim, né? O que a gente vê no supermercado, aquele mel que está sempre líquido, que nunca modifica a sua estrutura ali interna, é o mel que já tem uma industrialização, ele já está com algumas coisinhas a mais que não deixam aquele açúcar em excesso ficar solidificar, né? Então é isso aí, pessoal. É uma explicação sobre aqui. Vou continuar aqui com esse exercício aqui, ó, né? Então aqui é um exercício que aparece em algumas questões de Enem, algumas coisas de exercício, de aula. Por exemplo, aqui eu citei aqui vários pontos, né? Aqui, ó, 5, 4, 8, 7, 9, 6, 10 e 13. E aqui número 1 e aqui número 2. Possivelmente o exercício vai pedir para classificar os pontos nesse gráfico. Então o que a pessoa teria que colocar no exercício? Por exemplo, no ponto 1, no ponto 2, o cara classificaria então como solução insaturada, né? O ponto 1 seria uma solução insaturada diluída, e no ponto 2 seria uma solução saturada concentrada, né? Já nesses pontos que passam na reta, é aqueles pontos da saturação, né? O 3, o 10, o 6, o 9 e o 7 são pontos críticos, então seria uma saturação, né? Solução saturada. É o limite da massa, né? Se eu botar um pouquinho mais, já fica insolúvel. Aqui aí desce já como uma forma de excesso. E os pontos 8 e 5 e 4 seriam os pontos classificados como supersaturados. Então a parte gráfica nesse sentido é mais uma interpretação, tá? Futuramente vão entrar nos cálculos, né? De calcular, como calcular essas quantidades. Vamos ver densidade, vamos ver concentração comum e molaridade. E também vão trabalhar um pouco sobre esses coeficientes de solubilidade também, como calcular o excesso, né, como calcular a variação de temperatura nesses gráficos, certo, pessoal? Qualquer dúvida, estou à disposição, então é só entrar em contato. Abraço a todos e até mais.